Se nós fôssemos totalmente livres, seria o caos? Será que a nossa espécie é naturalmente perversa e egoísta? Será que o nosso sucesso enquanto espécie e civilização vem justamente do fato de que sejamos egoístas? Nessa aula nós vamos introduzir o pensamento de um dos filósofos mais conhecidos da modernidade, que é o Thomas Hobbes, o autor de um livro chamado O Leviatã. Essa aula se divide em duas partes. Na primeira delas nós vamos falar sobre um pouco de como Hobbes entende a ideia de natureza humana. Na segunda parte nós vamos traduzir essa ideia da natureza humana do Hobbes para uma teoria sobre o Estado, sobre a política e sobre a sociedade humana, que diz como a sociedade deve ser. Não deixe de acompanhar. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre a ideia de natureza humana para o Hobbes. E já adianto a vocês que Hobbes é um cara que divide opiniões nesse ponto. Algumas pessoas amam, outras odeiam. Dificilmente se fica indiferente ao pensamento do Hobbes. E basicamente porque ele tem uma teoria sobre o ser humano que é extremamente pessimista. Porém, tragicamente ou desgraçadamente, uma teoria que é aceita por muitas pessoas, né? E que dificilmente algum de vocês vai achar que ela não faz sentido nenhum. O que o Hobbes diz, pessoal? Ele é conhecido por duas frases muito famosas, que são as seguintes. Ele diz que o homem é o lobo do homem. E ele diz que a vida humana é caracterizada por um estado de guerra de todos contra todos. Ou seja, que estamos o tempo todo tentando ferrar uns com os outros, tentando tirar o que os outros possuem e eventualmente usando de meios não exatamente éticos para conseguir atingir esses fins. O Hobbes acreditava que o ser humano agia desse jeito. E por que ele pensa dessa maneira? Ele constrói a argumentação sobre essa sua teoria a respeito do ser humano com base em dois eixos. O primeiro, com base numa própria definição de ser humano, não é? E uma definição do que é a própria capacidade de pensar do ser humano. O Hobbes diz o seguinte: todos nós temos os nossos desejos, né, que são ligados ao nosso corpo, que são ligados à nossa mente, que fazem a gente querer experimentar as coisas. E o que o Hobbes nos diz? O que a nossa mente é? A nossa mente é basicamente uma capacidade de raciocinar para conseguir dar vazão a esses desejos. Ou seja, nós somos seres movidos pelo prazer e no sentido de que queremos o tempo todo realizar nossos desejos, que são mais ou menos infinitos, e que nós queremos diminuir o nosso próprio sofrimento. Todas as pessoas são assim, e isso não tem exatamente um problema. Qual é que é o problema? É a sequência disso, é a consequência dessa característica do ser humano. Por quê? O fato de que sejamos seres desejantes, seres que estão o tempo todo buscando algo, né, buscando algum objeto fora de si, faz com que nós desejamos alguns objetos externos, que eventualmente também são os objetos desejados por outras pessoas. E aí é que vem a questão. Se a nossa racionalidade não é nada mais do que os meios para a gente conseguir chegar às coisas que nós desejamos, aí vem um problema. O que acontece quando duas pessoas desejam a mesma coisa? O que acontece é que essas pessoas têm uma tendência a entrar em conflito. O Hobbes diz o seguinte: quando alguém deseja algo e a outra pessoa também deseja, necessariamente vai se deflagrar um problema, não é? Porque veja só, tem algumas possibilidades aí. Ou esse objeto que é desejado por ambos é propriedade de um deles, já é posse ou propriedade de um deles, ou não é, e vai vir a se tornar. Em qualquer um dos casos, o problema dá na mesma. Porque veja só, eu tenho uma coisa que o outro deseja. O que esse outro vai querer fazer se a razão dele, se a sua racionalidade não é nada mais do que um meio para tentar atingir seus desejos? Esse outro vai tentar tirar de mim o que eu já tenho e vai usar de todos os meios disponíveis para isso. Qual é a sequência da história? A sequência da história é: eu sei que esse outro deseja o objeto que eu já tenho.
que é que eu vou fazer então? O que eu vou fazer é muito simples. Se eu percebo que o outro deseja algo que eu tenho, que esse outro é egoísta, que ele só usa a sua racionalidade para satisfazer os seus desejos, eu sei que ele vai acumular forças para tentar tirar algo de mim. Se ele vai acumular forças para tentar tirar algo de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que ele. Eu vou acumular forças para impedir ele de tirar algo de mim. Então, um conflito em torno de um objeto simples, seja uma propriedade, seja uma terra, seja uma pessoa, ele tem uma tendência a gerar um circuito de trocas que é um verdadeiro círculo vicioso da violência, que leva a que cada vez mais as pessoas acumulem poderes para poderem usar umas contra as outras. Como vocês podem imaginar, o final dessa história não deve ser muito bom, né? Se duas pessoas desejam o mesmo objeto e passam a acumular forças para tirar uma da outra e para impedir que a outra tire dela própria, o que acontece? Acontece que esse acúmulo de poder da parte dos dois lados vai aumentando, até poder chegar a um momento em que o conflito é deflagrado de uma maneira catastrófica, né? Com ambos ou um dos lados saindo mortalmente ferido ou morto, né? E o que o Hobbes diz então? Concluindo, analisando essas características do ser humano, ele percebe que o ser humano é egoísta, medroso e violento. E por que ele é medroso, egoísta e violento? Vejam só, todas essas coisas são muito amarradinhas no pensamento do Hobbes. E a partir do momento que você concorda com um dos pontos do pensamento dele, é como se você entrasse numa esteira e fosse meio que obrigado a concordar com tudo. Por isso é que ele é um pensador muito forte, ele tem um pensamento muito lógico, né? Ele parte de uma certa premissa, que é o ser humano é egoísta, busca satisfazer seus desejos. Quando você vai ver, ele já te levou a concluir que o ser humano é egoísta, violento e medroso. E aí ferrou, né? Aí é desgraça. Então qual o ponto? O ser humano é egoísta, ele, portanto, quer satisfazer seus desejos. Ao perceber que o outro também está nessa mesma situação, ele começa a temer o que o outro pode fazer com ele próprio, consigo próprio, né? E ao fazer isso, ele recorre à violência para se proteger ou para agredir ao outro. Então o ser humano é egoísta e medroso por ser egoísta. E por ser medroso e egoísta, ele precisa fazer uso da violência como uma forma ou para retirar as coisas dos outros ou uma forma simplesmente reativa, para simplesmente proteger o que ele próprio tem. Ele é um pouco exagerado, parece, né? O modo como ele traz, mas se a gente traduzir esse uso da violência para formas mais sutis, a gente pode perceber que ainda hoje esse uso da violência, essa ação egoísta, essa tentativa de arrancar as coisas uns dos outros, ainda é muito forte. E é justamente por isso que o Hobbes, embora seja um pensador que escreveu lá no século XVII, ele continua sendo um cara muito bem aceito, muito bem avaliado no pensamento filosófico. O Hobbes, o que mais assusta no pensamento do Hobbes é o seguinte: ao fazer esse raciocínio de que há um círculo vicioso da violência, ele mostra que você não precisa ser mal para entrar no círculo da violência. Mas se você passa a ser atacado por uma outra pessoa, se alguém passa a tentar retirar de você aquilo que você possui, você passa a ser obrigado a se defender. E ao ser obrigado a se defender, ao temer por perder o que você já tem, você precisa acumular poder. E se você acumula poder, o círculo vicioso do mal acontece e estamos todos ferrados. Esse é o ponto que mais assusta no Hobbes. É que mesmo a pessoa mais simples, mesmo a pessoa que não tem nenhuma intenção de fazer o mal, pode ser forçada a agir de maneira egoísta e violenta, simplesmente porque os outros fazem isso. Se os outros fazem, você acaba meio que sendo obrigado a fazer também. E aí o Hobbes diz o seguinte: mesmo o homem mais fraco de todos tem a capacidade de tirar a vida do homem mais forte. Ou seja, todos podemos usar da violência e retirar tudo que o outro tiver. E, portanto, todos somos obrigados a preventivamente acumular poder, sob o risco de, se não fizermos, perdermos
tudo e até mesmo a nossa própria vida. Então é isso, o primeiro bloco sobre a natureza humana. Não deixem de assistir o próximo. A gente vai falar sobre como Hobbes encarava o Estado e a sociedade, dadas essas características da natureza humana. Até lá! No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre política e sociedade no Hobbes, né? Que, como eu disse para vocês no começo, Hobbes pensa de uma maneira extremamente lógica, né? Ele parte de uma definição e ele extrai conclusões difíceis de refutar dessa definição da qual ele partiu. Então, se você concordou com ele que o ser humano é egoísta, medroso e violento, errou. Você já praticamente virou um hobbesiano, né? Porque se você concorda com essa interpretação dele sobre o ser humano, muito dificilmente você não vai concordar de como ele acha que deve ser a política e a sociedade, porque são conclusões extremamente lógicas em relação a essa forma de encarar a natureza humana no sentido mais geral. Ok? Então vamos lá. Partindo dessa ideia que o ser humano é egoísta, violento e medroso. O ser humano é isso. Qual é o problema que ele percebeu? Se o ser humano é assim, se isso está na natureza humana, numa espécie de genética do ser humano, lembrando que não existia genética no século XIX, né? Então não existia teoria científica sobre a genética, né, nessa época, mas traduzindo para agora, se existe um gene que define que o ser humano é egoísta, qual o problema? Ele passa a agir dessa maneira que o Hobbes descreveu, né? Ele passa a ter que acumular poder para conseguir os objetos que deseja e passa a precisar acumular poder para manter os objetos que já tem, porque outras pessoas podem tentar retirar dele aquilo que ele já possui, tá? Se isso tudo é verdade, ferrou, né? Já era. Vamos desistir, acabou, brincadeira. Se isso é verdade, que é assim, a política vai ter que ser de um certo modo, né? Não tem outro jeito. Ela vai ter que ser configurada de uma maneira mais ou menos autoritária. Por quê? Vamos tentar acompanhar o pensamento do Hobbes, tá? Ele diz o seguinte: já que o ser humano não pode ser livre, né? Porque o ser humano não tem, dada a sua tendência ao egoísmo e à violência, ele usa essa sua liberdade para tirar tudo dos outros, né? E, ao fazer isso, ele não coloca em risco somente a si próprio e a esse outro que está envolvido, mas ele cria o risco de que a vida social vire de fato uma guerra de todos contra todos, que todas as pessoas saiam pela rua tentando matar umas às outras, levando até que aquelas pessoas que são totalmente inocentes, que não têm nenhum envolvimento, saiam violentadas. É tipo briga de torcida organizada, né? Quando tem briga de torcida organizada, se você foi no jogo, não importa que você não fez nada, você vai se lascar também. Você vai estar lá no meio, o cara da outra torcida vai bater em você, o policial vai bater em você, né? Você está ferrado, né? Briga de torcida é guerra de todos contra todos. Você está ali no meio, não importa que você não fez nada. É mais ou menos assim, pessoal. Se o ser humano é egoísta desse jeito que ele fala, desse jeito que ele descreve, então a vida social ela é praticamente impossível. Ela tem uma tendência a virar um caos o tempo todo, né? Porque a qualquer momento pode se deflagrar um conflito que vai se generalizar, ou seja, que vai ocupar toda a sociedade e que vai consumir todo mundo, né? E que mesmo as pessoas mais pacíficas vão acabar morrendo. Então, o que ele diz? Dada essa configuração, dado esse estado de coisas, dada essa incapacidade de o ser humano usar totalmente da sua liberdade, o que é necessário? É necessário formar um poder soberano. É necessário formar um poder de Estado todo-poderoso, maior, que esteja muito acima das pessoas. Porque somente ele conseguiria botar ordem na casa, por assim dizer. Somente ele seria capaz de conter o caos, né? Manter as pessoas minimamente conformadas com as coisas. E é aí que vem a ideia do Leviatã, né? O Leviatã é um monstro, né, que existe na Bíblia, né? Um monstro que é formado pelos corpos de inúmeras figuras menores, né? A imagem que o Hobbes usa no Leviatã é de um monstro gigantesco que é formado pelo corpo de inúmeros homens, né? E centenas de milhares de homens juntam seus corpos e formam um ser monstruoso, todo-poderoso, que manda em todo mundo. E por que esse Leviatã? Por que essa imagem do Leviatã? Como um monstro gigantesco que é formado pelos corpos de todos os indivíduos. Por que isso? Pelo seguinte, porque somente esse monstro
Esse monstro é a representação da concessão do poder das pessoas, né? O poder dele é formado pelo corpo de todos os homens. É como se as pessoas, né, dessem suas próprias vidas para esse monstro todo-poderoso. Elas cedem, né, boa parte do que elas são para ele, né, a partir do corpo das pessoas que ele é formado. E, a partir dessa concessão da liberdade das pessoas, do poder das pessoas, esse Estado monopolizaria a capacidade de usar da violência. Os indivíduos perderiam a capacidade de usar ela. Os indivíduos não mais poderiam ser livres para fazer o que eles quiserem. Eles não poderiam mais fazer justiça com as próprias mãos e não poderiam mais usar da violência. Só esse Estado poderia usar da violência. E por que só esse Estado poderia usar da violência? Porque ele teria que ser capaz de tocar o terror nas pessoas. Esse Estado teria que ser capaz de colocar as pessoas com medo, fazer com que as pessoas ficassem com medo, para que a partir do medo elas obedecessem, basicamente. E por que seria assim? Já que elas são egoístas, medrosas e violentas, como a gente já falou algumas vezes, somente tendo uma ordem maior é que seria possível um mínimo de estabilidade na vida social. E de acordo com Hobbes, é para isso que o Estado foi formado, é para isso que o contrato social, essa espécie de acordo entre as partes, acordo entre a sociedade foi firmado, para que as pessoas cedessem seu poder e deixassem e entregassem esse poder para esse Estado. De acordo com Hobbes, foi assim que começou, e o propósito da formação desse Estado é ele botar medo nas pessoas. Por que isso? Porque só botando medo, a coisa mais elementar do ser humano, que é a vida, poderia ser preservada. E só assim seria possível alguma margem de liberdade para a vida humana. Ou seja, o ser humano só poderia ser livre se ele não fosse livre, não é? E somente limitando a liberdade das pessoas é que elas poderiam fazer as suas escolhas em algum nível de vivência. De acordo com Hobbes, esse cenário, obviamente, não é um cenário idealizado, né? É um cenário, de acordo com Hobbes, que é possível, dado aquilo que o ser humano é, né? Dado que o ser humano é essa coisa que ele vê como uma coisa horrenda, o melhor cenário possível é esse cenário em que a gente perde a nossa liberdade, cede para um rei, que a partir daí bota ordem na coisa, mantém estabilidade, e aí nós podemos viver perseguindo nossos desejos até certo ponto, né, tendo um certo limite para os nossos desejos, mas minimamente tendo condições para sermos felizes. Só para fechar, nesse terceiro bloco, vou falar aqui rapidamente sobre dois assuntos, né? Que é o primeiro, Hobbes era um monarquista, né? Hobbes era um autoritário convicto, né? Responder essas duas primeiras questões. E em segundo, pensar na atualidade do pensamento de Hobbes, né? Pensar até que ponto esse pensamento dele tem validade ainda hoje, né? Então, respondendo a primeira questão, Hobbes era um monarquista? A resposta não é tão simples. Dá para dizer que sim e dá para dizer que não. Por quê? Ele, de fato, defendeu a monarquia do seu tempo, né? Ele foi um autor que nasceu no século XVI e viveu até o século XVII. Ele, de fato, era defensor da monarquia ao longo da sua vida. Achava que a monarquia era a única instituição que teria a capacidade de fazer aquilo que eu descrevi no vídeo anterior, na parte anterior, que é botar medo nas pessoas, monopolizar as forças e conseguir botar uma ordem na sociedade. Ele achava que naquela época era a monarquia que conseguia fazer aquilo. Porém, ele não necessariamente é um monarquista, porque ele diz o seguinte: se for uma democracia que conseguir fazer isso, se for uma república que conseguir fazer isso, ou seja, concentrar o poder para botar medo nas pessoas e botar ordem, eu sou a favor. Ou seja, o Hobbes ele era um monarquista e ele defendia uma configuração do poder que era altamente concentrada para botar ordem nas coisas. Mas, se um regime republicano ou democrático concentrasse poder e conseguisse fazer a mesma coisa, ele seria a favor também. O que quer dizer? Quer dizer que ele não é somente um monarquista, ele é a favor de um Estado que concentre poder e limite a liberdade das pessoas, colocando medo nelas para colocar ordem. Se o Estado democrático fizer isso, Hobbes vai ser a favor. Ou seja, ele tem um pensamento complexo, né? Bastante complexo. E justamente por esses motivos é que ele se tornou uma das principais referências para o pensamento político moderno. E aí entrando na segunda questão, ou seja, a atualidade de Hobbes. A atualidade de Hobbes é enorme. Eu pessoalmente diria que
Dos teóricos clássicos que influenciaram as configurações do Estado e da sociedade moderna, ele é um dos mais influentes, não é? O Estado que nós temos hoje, um Estado que monopoliza a capacidade de usar da violência, que monopoliza a capacidade de imprimir punições às pessoas através de um sistema legal, é um Estado que, em grande parte, bota ordem nas coisas a partir do risco da violência que ele pode causar aos outros, não é? A maioria das pessoas, ou melhor, boa parte delas, apenas obedece às normas elementares porque elas têm medo de punição. E quem que concentra a capacidade de punição? Basicamente o Estado e outras instituições que agem sob a concessão do Estado, né? Então, meus queridos, é basicamente isso, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagem nos fóruns, nos chats e a gente continua conversando. Até a próxima!